Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais falsificaram minha assinatura para um empréstimo de US$ 150 mil para financiar o casamento dos sonhos da minha irmã, e eu nem fui convidado. Tenho 33 anos e recentemente recebi uma ligação do banco para verificar minha identidade sobre um empréstimo de US$ 150 mil. O que foi estranho, pois eu não havia solicitado nenhum empréstimo. Foi assim que acabei descobrindo que meus pais haviam feito um grande empréstimo com o banco para financiar o casamento dos sonhos da minha irmã, a Fina de Ouro. Deixe-me esclarecer que minha irmã e eu nunca fomos próximos, e ela sempre foi uma garota mimada. Eu diria que é culpa dos meus pais, mas, honestamente, ela já está quase nos 30 anos, e acho que teve tempo suficiente para mudar, mas não se preocupou em fazê-lo. Paramos de nos falar há alguns anos e não mantivemos contato desde então. Ocasionalmente, quando nos encontramos em outras reuniões familiares, fazemos o possível para nos evitar, porque nunca nos demos bem no passado e é improvável que comecemos a nos dar bem agora. Acho que está muito claro que meu relacionamento com minha irmã nunca foi o melhor, então é ainda mais insultante que meus pais tenham decidido fazer um empréstimo e falsificar documentos, declarando que eu seria o fiador do empréstimo. Especialmente considerando o fato de que eu nem fui convidado para o casamento que eles estavam planejando financiar com esse empréstimo. Minha irmã está com o noivo há 2 anos, e eles ficaram noivos há alguns meses. Eu sabia que não seria convidado, então não pensei muito sobre isso, e meus pais também não falaram nada a respeito comigo. Mas na semana passada, quando recebi aquela ligação do banco, peguei meus pais em uma mentira e decidi confrontá-los logo após a ligação. Inicialmente, ainda estava disposto a acreditar que poderia ter sido um mal-entendido e que a ligação provavelmente não era para mim. Mas isso foi apenas um pensamento ilusório, porque assim que confrontei meus pais, eles admitiram. E não só admitiram, como também me disseram que, como irmão dela, eu deveria estar ansioso para contribuir com o casamento da forma que pudesse, porque é meu dever como parte da família. Eles me disseram que tiveram que fazer o empréstimo porque analisaram suas finanças e seria impossível financiar todo o casamento, que era o que minha irmã queria. Mas não tiveram coragem de recusar o único pedido que minha irmã fez, cobrir as despesas do casamento. Então, pensaram que seria melhor fazer um empréstimo e precisavam de um fiador, então decidiram usar-me para isso, já que eu tinha um bom crédito. Eles até justificaram o fato de não terem me contatado, porque aparentemente sabiam que eu já não estava em bons termos com minha irmã, e pedir algo assim me alertaria para seus planos, e então eles nem poderiam me adicionar como um fiador. Então, decidiram seguir em frente sem meu consentimento. Eles nem se importaram que eu eventualmente descobriria, porque naquela altura o empréstimo já estaria aprovado. Eles falsificaram minha assinatura e até obtiveram meus detalhes pessoais, então foi muito fácil para eles. Mas não contavam que o banco verificaria pessoalmente antes de aprovar a solicitação, e foi aí que cometeram um erro. Obviamente, depois que descobri o que eles haviam feito, fiquei furioso e disse a eles que garantiria que pagariam por isso. Eles tentaram justificar tudo o que aconteceu dizendo que não podiam desapontar minha irmã, porque essa era a única coisa que ela queria deles. Mas, para ser honesto, ela já quis muitas coisas no passado, e meus pais nunca disseram não a ela. Então acho que não se trata apenas do casamento, mas da incapacidade deles de recusar qualquer coisa que ela queira, mesmo que isso custe sua própria integridade e dignidade. Tanto minha irmã quanto seu noivo trabalham, e pelo que sei, eles definitivamente podem pagar por um casamento decente se quiserem financiar eles mesmos. Talvez não seja o casamento dos sonhos que minha irmã planejou, que com certeza será extravagante e grandioso, mas pelo menos não dependerão tanto dos meus pais. E eu nem posso culpar completamente minha irmã por isso, porque meus pais poderiam simplesmente ter recusado e dito a ela que precisavam cuidar da vida após a aposentadoria, então não poderiam financiar um casamento tão grandioso. Foi o que os sogros dela fizeram, e o noivo ainda mantém contato com eles. Então, eu não entendo por que meus pais acham que precisam se curvar aos caprichos de uma mulher adulta, ou então ela fará birra e parará de falar com eles. Essa é a dinâmica deles, e se eles acham isso conveniente, quem sou eu para reclamar? Mas assim que me envolveram na situação, também se tornou sobre mim, e isso é o que eu não aceitava. Disse a meus pais que os processaria e que definitivamente falaria com meu advogado e tomaria medidas contra eles por falsificação de documentos. No início, eles continuaram insistindo que isso era meu dever, já que eu era da família, mas quando perceberam que eu estava falando sério sobre minhas ameaças, começaram a implorar para que eu não fizesse nada muito drástico. Minha mãe começou a chorar, o que é sua manobra usual sempre que as coisas não saem como ela quer.
Mas meu pai disse que, como parte da família, era meu dever apoiar minha irmã e meus pais quando eles precisavam de mim. Ele também disse que minha irmã havia ficado noiva há apenas alguns meses, e que se eu seguisse em frente com minhas ameaças, isso refletiria mal na família e não era o momento certo para desabafar minhas frustrações, porque isso poderia afetar o noivado da minha irmã. Foi um argumento muito estúpido, porque parecia que ele nem se importava com o fato de que literalmente havia cometido um crime, e só se preocupava com como isso afetaria minha irmã. E ele continuou insistindo nisso, o que foi muito irritante. Então, eventualmente, desliguei o telefone depois de dizer a eles que definitivamente cortaria contato e levaria isso aos tribunais, então eles precisariam estar preparados para as consequências do que havia acontecido. Após encerrar a ligação com ele, decidi falar mais uma vez com o banco que havia me ligado e pedi uma cópia dos termos do empréstimo para que eu pudesse, ao menos, descobrir o que estava acontecendo antes de falar com meu advogado. Agora, antes de ler os termos do empréstimo, eu havia decidido que cortaria o contato com minha família e não tornaria público o que estava acontecendo. Definitivamente planejava tomar medidas legais contra eles pelo que haviam feito, porque obviamente era ilegal, mas não tinha intenção de contar a ninguém sobre isso, porque não queria criar drama por algo tão pessoal. Afinal, essa era minha família, e gostando ou não, eu estava relacionado a eles, então isso refletiria em mim também. Mas depois de ler os termos do empréstimo, decidi garantir que todos soubessem que tipo de pessoas eles eram, porque era absolutamente imperdoável. A razão para isso foi uma cláusula que dizia que todo o dinheiro emprestado teria que ser devolvido em 2 anos. Tive um problema com isso, porque há 6 meses venho dizendo a meus pais que estou planejando iniciar um negócio, e eles sabem que venho me preparando para isso há muito tempo. Na verdade, planejo deixar meu emprego nos próximos meses, assim que tiver alguns investidores. Todo mundo sabe que, quando você inicia um negócio, precisa ter dinheiro suficiente para si, porque nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Sempre é um risco iniciar algo próprio, não importa o quanto você se prepare. Meus pais sabiam dos meus planos, e mesmo assim me colocaram como fiador de um empréstimo tão grande, sem se importar se eu tinha meus próprios planos ou não. Se eles falhassem em um único pagamento, eu teria que arcar com o dinheiro necessário, e eles nem pensaram que era necessário falar comigo ou obter meu consentimento antes de me inscreverem em algo assim. Não sei porquê, mas algo dentro de mim simplesmente estalou, e depois de passar pelos termos do empréstimo, liguei imediatamente para meu advogado e contei tudo a ele. Depois, entrei no Facebook e comecei a procurar a conta do noivo da minha irmã. E aqui é onde acho que talvez tenha ido longe demais, mas de qualquer forma, não foi difícil encontrar a conta dele, porque, embora minha irmã e eu não nos dessemos bem, ela nunca me bloqueou. Então fui ao perfil dela e, a partir daí, consegui encontrar meu futuro cunhado. Fui até a conta dele e digitei uma mensagem contando tudo o que meus pais haviam feito e perguntando à minha irmã se ela sabia o que estava acontecendo. E, se possível, sugeri que ele rompesse o noivado antes que fosse tarde demais, porque minha família claramente não era confiável, e ele deveria desistir enquanto estava à frente. Não só enviei a mensagem para ele, mas também copiei e enviei para seus pais e algumas pessoas que estavam marcadas em várias fotos de família, só para que muitas pessoas soubessem que tipo de pessoas meus pais eram. Sendo honesto, acredito que minha irmã deve ter tido alguma ideia de que eles estavam tramando algo assim, e por isso procurei o noivo dela e enviei todas essas informações a ele e à sua família. Depois disso, obviamente as coisas começaram a dar muito errado para minha família, sem mencionar o fato de que também os estava processando e que teriam que responder ao banco pelo fato de que realmente haviam cometido fraude, já que eu nunca assinei esses documentos. Meus pais definitivamente tinham muito com o que lidar. Falei com eles apenas uma vez, alguns dias depois de ter enviado as mensagens ao noivo e falado com meu advogado. Eles estavam histéricos porque minha irmã os havia confrontado sobre o que haviam feito, pois aparentemente ela não sabia que haviam me envolvido sem meu consentimento. Na verdade, ela nem sabia que eles haviam feito um empréstimo para pagar o casamento. Minha irmã confrontou nossos pais, e eles tiveram uma grande briga, na qual ela obviamente estava furiosa porque agora teria que devolver todo o dinheiro que havia pegado para os pagamentos antecipados aos fornecedores. Mesmo que fosse dinheiro dos nossos pais, ela não queria mais nada com eles. E nossos pais estavam irritados com ela por ser ingrata, o que eu realmente não acho que seja uma razão válida para ficar bravo com ela. Mas meus pais estavam bastante alterados e começaram a me culpar por ter contatado o noivo dela sem motivo, porque agora ela não fala mais com eles. Eu não entendo como isso é culpa minha, mas, de qualquer forma, isso nem é o que me importa.
Na verdade, estou aqui apenas para perguntar se o que fiz com minha irmã foi o certo ou não, porque depois de enviar aquelas mensagens para o noivo e sua família, ela também entrou em contato comigo. Ela disse que eu não tinha razão para fazer aquilo e que, se eu tinha um problema com o que estava acontecendo, deveria ter resolvido com nossos pais ou simplesmente processá-los, em vez de arrastar ela e seu noivo para a situação sem motivo. Ela me disse que não tinha ideia de que nossos pais haviam feito algo assim, e que, se soubesse, nunca teria aceitado o dinheiro deles ou pedido que financiassem seu casamento. Mas, devido à minha suposição infundada de que ela sabia, eu fui além para criar problemas para ela. E agora seu noivo e sua família estavam reconsiderando o casamento inteiro. E tudo estava acontecendo porque eu nem me dei ao trabalho de falar com ela e perguntar se ela sabia o que nossos pais haviam feito. Eu odeio admitir, mas ela tem um ponto. Eu deveria ter falado com ela antes de contatar seu noivo, porque agora todos estão duvidando dela. Como eu disse, quando sua família faz algo ruim, isso também reflete em você, e acho que é isso que está acontecendo agora. Ela também me disse que, embora nunca nos demos bem no passado, não é uma pessoa desonesta. Não sei disso com certeza, mas devo admitir que ela realmente não tem a reputação de ser uma mentirosa. Ela é mimada ao extremo, arrogante e muito rude, mas eu não diria que ela tem uma reputação de ser desonesta. Então, para eu ter colocado em dúvida o caráter dela e feito isso de forma tão convincente que até mesmo seu próprio noivo e sua família, que a conhecem há bastante tempo, começaram a duvidar dela, isso realmente não foi certo. E a única razão pela qual eles estão levando isso a sério é porque está vindo de uma fonte muito próxima a ela, sua própria família. De qualquer forma, estou apenas me perguntando se fiz a coisa certa com ela ou não, e se deveria me desculpar. Para ser honesto, eu não tinha intenção de arruinar o relacionamento dela com o noivo. Eu só pensei que ela sabia o que nossos pais estavam fazendo, e foi por isso que entrei em contato com ele, porque achei que ele deveria saber no que estava se metendo. E talvez, de uma maneira um pouco mesquinha, eu quisesse me vingar da minha família por ser absolutamente horrível comigo. Então, será que fui o idiota por contar ao noivo da minha irmã que nossos pais são fraudadores e envolvê-lo desnecessariamente no conflito familiar? Atualização 1. Decidi jogar pelo seguro e disse à minha irmã que eu genuinamente não sabia que ela não tinha ideia de que nossos pais haviam cometido um crime assim, mas, honestamente, julgando pelo comportamento dela no passado, pensei que talvez ela soubesse e simplesmente não se importasse. De qualquer forma, lamentei que ela estivesse em apuros agora, e se ela quisesse, eu poderia falar com seu noivo e entrar em contato com ele novamente para dizer que o que eu havia dito veio de um lugar de raiva e que ele definitivamente deveria dar uma chance ao relacionamento. Ela ainda não respondeu a isso, mas pelo menos fiz o que precisava. Fui cauteloso, porque não assumi toda a culpa, já que, sinceramente, não acho que seja completamente minha culpa. Ela e meus pais sempre tiveram uma relação assim, e ela sempre conseguiu o que queria, então não teria sido surpreendente se ela soubesse o que eles tinham feito e tivesse seguido com o plano, porque ela nunca se importou muito comigo. Ela não pode me culpar por acreditar que teria incentivado isso, desde que conseguisse o que queria. Ao mesmo tempo, acho que tirei conclusões precipitadas sem falar com ela, e isso foi culpa minha. Então, mesmo que ela não mereça totalmente, porque nunca foi legal comigo, decidi me desculpar, porque casar é algo importante, e eu queria ter a consciência limpa. Mas enfim, isso já está feito, e agora vou continuar com o processo judicial contra meus pais. Até o momento, claro, o empréstimo não foi aprovado, então o banco retirou o caso contra eles, mas suponho que o advogado teve algo a ver com isso, porque ele é muito bom. Meu advogado é um amigo próximo, e sei com certeza que ele é ótimo também, então tenho certeza de que estou em boas mãos e não estou muito preocupado com o processo, nem mesmo em ir a julgamento. Na verdade, espero que vá a julgamento, porque acho que meus pais deveriam ser severamente punidos pelo que fizeram. Sinto que toda a raiva e frustração que segurei dentro de mim por anos está finalmente saindo, como se uma represa tivesse se rompido. Honestamente, tentei o meu melhor para manter uma boa relação com meus pais, porque afinal, eles são minha família, mas eles me provaram que não são dignos disso. Falando nisso, muita gente tinha muitas perguntas sobre por que eu ainda me dava ao trabalho de manter contato com meus pais por tantos anos, mesmo sabendo que, para eles, minha irmã sempre seria uma prioridade maior em comparação a mim. E, honestamente, eu realmente não tinha respostas para isso. Então, parte da razão pela qual não postei nenhuma atualização até uma semana depois é porque eu estava tentando encontrar uma explicação adequada para por que continuei em contato com eles.
E por que estava até pensando em cortar o contato em vez de simplesmente expô-los desde o início? A verdade é que sempre dei desculpas para eles, mesmo quando estava tentando fazer algo assim, simplesmente inventava uma defesa fraca para o que eles haviam feito e porque eu não podia retaliar da mesma maneira. A verdade é que sou muito pouco confrontacional e sempre fui assim. Desde o início, quando não gosto de alguém ou de alguma situação, simplesmente me afasto daquele lugar e me distancio dessas pessoas. Mas com minha família, nunca fui capaz de fazer isso. Consegui isso com minha irmã, pelo menos até certo ponto, mas com meus pais, eles sempre me manipulavam emocionalmente toda vez que eu tentava me distanciar deles. Era como se quisessem o melhor dos dois mundos, queriam ser tendenciosos em relação à minha irmã, mas também não queriam que eu os abandonasse. Demorei muito tempo para perceber isso, porque até recentemente, estava disposto a acreditar que eles nos amavam igualmente, mas que simplesmente eram mais expressivos e carinhosos com minha irmã. A verdade é que definitivamente não nos amavam igualmente. Eles amavam minha irmã, e comigo era mais uma relação por obrigação. Eles me tratavam como uma criança de reserva, caso algo desse errado com minha irmã. E me levou muito tempo para perceber que a preferência deles sempre seria minha irmã, e que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Então, não fazia sentido continuar esperando que as coisas melhorassem com meus pais, porque isso nunca ia acontecer. Esperei até meus 30 anos para que isso mudasse, mas se não aconteceu até agora, acho que é improvável que mude no futuro. De qualquer forma, neste momento, realmente não acho que isso importe mais. Passei tempo mais que suficiente tentando conquistar o carinho dos meus pais e fazendo certo por eles, mas agora acho que é hora de começar a me priorizar em vez de pensar em como eles se sentiriam. Então é isso que vou fazer agora, e é por isso que estou planejando garantir que eu ganhe esse caso. Atualização 2. O noivado da minha irmã foi cancelado e, claro, ela imediatamente decidiu colocar toda a culpa em mim. Enviei aquelas mensagens ao noivo dela 2 semanas, e tentei acertar as coisas com ela há cerca de 1 semana. E há cerca de 3 dias, à noite, várias pessoas da família começaram a me enviar mensagens de texto sobre como minha irmã havia acabado de postar que ela e o noivo haviam decidido se separar, mas não haviam dado nenhuma razão. Então, eles vieram até mim para perguntar o que havia acontecido, obviamente porque queriam fofocar sobre isso. Infelizmente para eles, não sabiam que minha irmã me bloqueou recentemente, então eu nem sabia que haviam cancelado o noivado. No início, fiquei um pouco mal com isso, mas agora sinto que fiz a coisa certa, porque o cara definitivamente merece algo melhor, quem quer que seja. Mesmo que ele fosse uma pessoa terrível, o que deve ter sido, se ficou com minha irmã por tanto tempo, ainda merece algo melhor, porque não acho que haja alguém pior que ela. Esta manhã, quando acordei, estava prestes a fazer meu café da manhã quando comecei a ouvir alguém batendo na minha porta insistentemente tocando a campainha sem parar. Ninguém se comporta assim normalmente, então suponho que fosse alguém da família. E, dado que meus pais e eu nos encontraríamos no tribunal em alguns dias, presumi que provavelmente fosse minha irmã, que estava perdendo a cabeça, porque tinha todos os motivos para estar aqui pela manhã. Nem me incomodei em ir até a porta e gritei da sala de estar que, se ela continuasse me incomodando pela manhã, chamaria a polícia. Honestamente, nem me importava que seu noivado tivesse sido cancelado. Eu tinha acabado de acordar e estava muito irritado. Ela não ajudou em nada ao aparecer naquela hora e tentar mandar em mim. Então, depois de dizer que chamaria a polícia, ela começou a gritar comigo e me disse que eu era o responsável por arruinar seu relacionamento ao enviar aquelas mensagens, porque agora ele e toda a família dele acham que os pais dela são ladrões e fraudadores, e que ela também deve ter sido parte do plano. Para dizer a verdade, ela poderia muito bem ter sido, porque sempre foi muito próxima dos nossos pais, mas não sei disso com certeza, então foi melhor não dizer nada sobre isso. Simplesmente disse a ela para ir embora de novo, mas em vez de ir embora, ela começou a chutar minha porta e estava ficando completamente louca. Decidi olhar pela janela e abrir a porta exatamente quando seu pé estava prestes a acertá-la. Ela perdeu o equilíbrio e caiu para frente, o que foi absolutamente hilário, mas tive que me esforçar muito para não rir, embora eu tenha feito de propósito. Quando ela recuperou o equilíbrio, era muito óbvio que estava muito envergonhada pelo que acabará de acontecer, e eu a havia completamente desestabilizado, então ela nem podia começar a gritar comigo novamente porque eu a tinha exatamente onde queria.
Muito educadamente, disse a ela que lamentava que ela estivesse passando por tanto agora, mas que ela nunca foi legal comigo, e é por isso que eu acreditava que ela sabia o que nossos pais estavam tramando, e foi por isso que entrei em contato com seu noivo sem falar com ela primeiro. Mas agora o que foi feito, está feito, e a única coisa que ela poderia fazer era falar com ele e tentar reconquistá-lo. Brigar comigo não a levaria a lugar nenhum, e eu esperava que ela entendesse isso, porque eu realmente não queria chamar a polícia e criar mais problemas para ela e para mim. Eu só queria alguns dias de paz, porque depois disso começariam os procedimentos legais contra nossos pais, e eu queria relaxar antes disso para estar adequadamente preparado. Depois disso, pensei que ela iria embora, mas em vez disso, ela começou a parecer ainda mais zangada, e finalmente me disse que, na verdade, sabia o que nossos pais estavam fazendo com o empréstimo e como eles me haviam feito fiador sem meu consentimento, e que ela não tinha problemas com isso. Mas o banco estúpido decidiu me contatar para verificar, em vez de simplesmente aprovar automaticamente o empréstimo, e isso colocou todo o plano em risco. Mesmo agora, a razão pela qual seu noivo realmente terminou com ela foi porque ela lhe contou a verdade, já que ele não conseguia entender por que ela ainda estava em contato com nossos pais depois de tudo o que havia acontecido, se ela não aprovava o que eles haviam feito. Eventualmente, ela foi forçada a dizer a verdade. A suposta briga que teve com nossos pais foi apenas uma encenação para que eu me sentisse culpado e, pelo menos, pegasse mais leve com eles. Mas agora que percebeu que não tinha nada a ganhar, não via sentido em continuar mentindo, e como já havia perdido seu noivo, não se importava com mais nada. Então ela pensou que já que estava nesse ponto, poderia muito bem me contar a verdade. Por isso, acho que não preciso me arrepender de nada do que fiz. Todos merecem o que está acontecendo com eles, e vou garantir que não serei indulgente com meus pais. É muito triste como eles falharam com ambos os filhos, e agora nem eu nem minha irmã parecemos nos importar minimamente com eles. Mas tanto faz, isso já era algo que vinha se construindo há muito tempo, e estou feliz que finalmente estamos enfrentando isso. Também estou feliz que minha irmã finalmente me contou a verdade, então agora sei que toda a minha família é podre. Atualização 3. Fazem 3 semanas desde minha última atualização, e estou muito feliz em informar a vocês que meus pais decidiram chegar a um acordo fora do tribunal comigo. Obviamente, será muito dinheiro, e ainda estamos negociando com nossos advogados sobre quanto exatamente eles querem me pagar para que eu retire o processo contra eles, mas uma coisa é certa, eles vão pagar por isso. Eu gostaria que houvesse uma maneira de me vingar da minha irmã também, mas honestamente, não estou mais interessado em vingança, porque acho que ela já sofreu o suficiente quando o noivo a deixou. Pelo que sei, ela decidiu sair da cidade. Não estou brincando. Uma semana depois de seu noivo terminar com ela e anunciarem que estavam se separando, vários membros da família e alguns amigos me disseram que ela decidiu deixar tudo para trás e se mudar para o Colorado. Foi uma mudança estranha e repentina, mas os poucos amigos que sabiam o que eu havia feito decidiram me culpar por isso e me disseram que eu seria punido pelo que fiz. Bem, que medo, mal posso esperar. Mas o mais importante é que, pelo menos, a situação com meus pais está chegando ao fim. Eu não diria que está resolvida, mas pelo menos vou ter algum fechamento e poderei seguir em frente, porque ter que vê-los repetidamente estava me corroendo por dentro, e agora isso finalmente está chegando ao fim. É realmente estranho saber que provavelmente não os verei de novo tão cedo. A maioria da família não tem ideia do que aconteceu entre nós, e pretendo manter assim. Mas sei com certeza que sempre que eles forem a algum evento familiar, não estarei lá. Apenas alguns primos próximos sabem o que realmente está acontecendo, e me disseram que vão se certificar de que, se organizarem algum encontro familiar, não convidarão meus pais. Então sei que não terei que vê-los, a menos que os encontre acidentalmente. Estranhamente, isso me deixa um pouco vazio, mas vou seguir em frente e superar isso. E agora que a situação legal chegou ao fim, vou pedir demissão do meu emprego, e como vou receber muito dinheiro, vou começar meu negócio imediatamente. Não preciso esperar por mais nada, e daqui em diante é só seguir em frente e crescer. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha mãe voltou com meu padrasto abusivo, então cortei relações com ela completamente. Olá a todos! Tenho 20 anos e recentemente cortei completamente o contato com minha mãe depois que ela voltou com meu padrasto abusivo, que fez coisas horríveis comigo durante toda a minha vida. Não sei como me sinto em relação a toda a situação, e realmente me sinto perdido e confuso, então estou postando aqui em busca de algum conselho ou qualquer tipo de ajuda.
Vou contar os detalhes agora. Quando eu era jovem, por volta dos 4 anos, meu pai biológico morreu em um acidente de carro enquanto voltava do trabalho. Eu não conhecia muito bem meu pai porque ele morreu muito cedo, mas pelo que minha mãe me contou, ele era o homem mais maravilhoso que ela já havia conhecido. Minha mãe e meu pai biológico estavam juntos desde o ensino médio, onde se conheceram. Ambos estavam no mesmo ano, no 10º, quando começaram a namorar. Minha mãe estava no time de líderes de torcida, e meu pai jogava no time de futebol americano da escola. Ele era o quarterback e o jogador estrela da escola. Na verdade, eu fui para a mesma escola que meus pais, e eles têm uma exposição memorial inteira para ele. Ele ganhou os campeonatos estaduais e nacionais muitas vezes para nossa escola e era uma espécie de lenda para nossa comunidade escolar. Quando minha mãe e meu pai se formaram, cada um foi para uma universidade diferente. Meu pai se mudou para outro estado. Na verdade, eles haviam perdido o contato um com o outro, mas depois que meu pai completou seu curso de engenharia e obteve seu mestrado em engenharia estrutural, ele voltou para nossa cidade natal, onde se encontrou novamente com minha mãe em uma cafeteria, e eles reacenderam o relacionamento. Casaram-se logo depois, quando minha mãe tinha 24 anos. Meu pai conseguiu um emprego em uma empresa de engenharia, e ele e minha mãe tiveram um ótimo casamento. Depois que eu nasci, tudo estava indo bem. Não me lembro de muito, mas me lembro vagamente da voz do meu pai. Lembro-me de que ele me levava ao parque todos os dias e de como era gentil com minha mãe e comigo. Como disse anteriormente, quando eu tinha 4 anos, meu pai morreu em um acidente de carro a caminho de casa do trabalho. Era um sábado, e um caminhoneiro fez uma curva ilegal quando era a vez do meu pai. O caminhão esmagou completamente o carro dele, deixando apenas um pedaço de metal destruído. Meu pai morreu na hora. Os médicos dizem que foi tão rápido que ele provavelmente nem sentiu dor ou percebeu o que aconteceu. Quando minha mãe recebeu a ligação da ambulância, informando que meu pai havia sofrido um acidente de carro e estava sendo transportado para o pronto-socorro para uma operação de emergência, eu estava na creche na época. Minha mãe ligou para informar à creche que ela me pegaria tarde devido a uma emergência. Ela foi direto ao hospital e, quando chegou lá, informaram que meu pai havia falecido, e as enfermeiras lhe deram suas condolências. Esse foi o dia mais difícil da vida da minha mãe, e ela chorou mais do que nunca. Minha mãe me pegou na creche, e meus tios vieram à nossa casa naquele dia para consolar minha mãe. Pouco depois, tivemos o funeral do meu pai. Os 2 anos seguintes foram realmente difíceis para minha mãe. Ela fez terapia e parecia estar superando a morte do meu pai, mas eu podia ver que ela nunca mais foi a mesma. De fato, ela nunca mais seria a mesma. Minha mãe era dona de casa e não concluiu sua estadia na universidade, então nunca conseguiu um diploma. Ela foi forçada a começar a trabalhar para nos sustentar. Era um trabalho de salário mínimo no Wendy's, e, à noite, trabalhava como garçonete em um restaurante local barato, sobrevivendo com gorjetas. Esses anos foram realmente difíceis para minha mãe, e ela caiu em depressão. Eu ainda era jovem, então não entendia completamente tudo, mas olhando para trás agora, sei o quanto ela estava lutando. Mesmo com toda essa luta, ela sempre mantinha um sorriso no rosto para mim e fez com que esses 2 anos fossem bons para mim. Ela não deixava que o estresse dela me afetasse. Meus tios e tias tentavam ajudar o máximo que podiam. Doavam roupas e lhe davam dinheiro quando ela precisava. Eles a apoiavam muito. Quando eu tinha cerca de 6 anos, comecei o primeiro ano escolar, o que aliviou um pouco o estresse da minha mãe, pois ela podia confiar na escola para cuidar de mim, em vez de ter que fazer isso sozinha. Por volta dessa época, minha mãe conheceu um novo homem enquanto trabalhava como garçonete. Esse homem seria meu futuro padrasto, mas naquela época minha mãe ainda não me havia apresentado a ele. Eles se conheceram quando minha mãe estava servindo ele no restaurante, e eles se deram bem. Saíram em alguns encontros, e durante esse tempo minha mãe parecia muito mais feliz do que antes. Esse homem se chamava John, e era alguns anos mais velho que minha mãe, mas isso não parecia importar. O clima em casa parecia muito mais leve desde que ela começou a sair com ele, e eu estava feliz por ela. Ela costumava sair à noite para jantares com ele. Ele era bastante rico e a levava a restaurantes chiques. Minha mãe pedia ao garçom para embalar as sobras para poder me dar quando chegasse em casa. John e minha mãe continuaram a namorar por boa parte de 1 ano, diria eu, antes de decidirem levar o relacionamento a um nível mais sério. Quando entrei no 2º ano, minha mãe e John finalmente se casaram. Até aquele momento, John havia sido uma boa pessoa para nós, e não tínhamos ideia de quão horrível ele se tornaria.
houve um grande casamento, todo pago por John. Todos os meus parentes foram convidados, e houve grandes celebrações. De qualquer forma, avançando no tempo, John nos mudou para sua casa, e as coisas foram bem nos primeiros meses. John ia trabalhar e ganhava dinheiro, e minha mãe voltou a ser dona de casa, cuidando de mim. Continuei indo à escola, e tudo parecia estar ótimo. Minha mãe estava feliz, e eu também. Atualização 1. Oi a todos, primeiro de tudo, só quero agradecer por todo o apoio que vocês me deram. Li todos os comentários dos seus conselhos e realmente me ajudaram muito, então obrigado. Para atualizá-los sobre o que aconteceu até agora, decidi voltar para minha cidade natal para visitar minha mãe antes de tomar qualquer decisão precipitada. Quando cheguei lá, John estava na casa e tentou me cumprimentar, mas só de olhar para ele me lembrou de todos aqueles anos de abuso. Pedi à minha mãe que fossemos a uma cafeteria porque eu não conseguia me sentar na frente de John, e ela concordou. Perguntei a ela o que estava fazendo com sua vida, por que voltou para John e, basicamente, todas as perguntas que mencionei no post original. Minha mãe me disse que começou a ver John durante sua reabilitação, e os cuidadores disseram a ela que ele estava melhorando significativamente. Depois que ele foi dispensado do centro, ela notou que ele estava dormindo na rua porque havia perdido sua casa e tudo. Ela temia que o fato de estar sem teto fizesse voltar a ser a pessoa sombria que era antes, então ofereceu-lhe ficar com ela, alegando que, se ela não mostrasse que alguém se importava com ele, ele simplesmente voltaria a ser o que era antes. Eu não apoiei o que minha mãe estava dizendo, mas ela disse que, com o tempo, minha visão mudaria. Eles estão juntos há 3 meses agora, e tudo tem ido bem. Fiz ela prometer me contar a verdade se ele fizesse algo, e ela jurou pela vida dela que ele não estava machucando ela. Honestamente, eu ainda não confiava em John, então apenas disse à minha mãe para ter cuidado, mas se isso é o que ela realmente queria, que assim fosse. Nesse dia, também voltei para aquela casa e fui falar com John. Disse a ele que, se ele ousasse machucar minha mãe de novo ou até mesmo dissesse uma única coisa ameaçadora para ela, eu o mataria. Sei que sou clichê e tudo mais, mas eu falei sério. Voltei para a universidade 2 dias depois, mas fiz minha mãe instalar câmeras de segurança dentro da casa para garantir que eu pudesse vigiar e garantir que John não fizesse nada para machucá-la. Surpreendentemente, John não se opôs a isso e simplesmente concordou, o que me faz pensar que talvez ele tenha mudado. Quero dizer, quando minha mãe o conheceu pela primeira vez, ele era um homem incrível, então pode haver uma pequena chance de que a reabilitação e a terapia o tenham trazido de volta à sanidade. De qualquer forma, isso foi há cerca de 3 semanas, e as coisas têm ido bem desde então. Eu estava verificando as câmeras regularmente, e parece que John e minha mãe estão se dando bem. No entanto, há uma semana, minha mãe me disse em uma chamada telefônica que ela iria se casar novamente com John. Esqueci de mencionar isso no post anterior, mas quando minha mãe saiu da reabilitação, ela havia pedido o divórcio de John, e ele foi aprovado. Ela recebeu metade de suas propriedades e bens, de acordo com a lei do nosso estado e tudo mais. Quando minha mãe me disse que iria se casar novamente com John, comecei a sentir aquela mesma sensação que senti antes, quando ela me disse que havia voltado a vê-lo. Fiquei muito bravo ao telefone e disse a ela que estava indo rápido demais com tudo isso. Ela tinha acabado de começar a sair com ele de novo, e agora já estava pensando em casar-se novamente. Minha mãe discutia comigo, tentando dizer que eu estava errado por não aceitar que John havia mudado. Sei que parece duro, mas eu disse à minha mãe que, se ela realmente achava que eu estava sendo irracional, então ela podia fazer o que quisesse, mas eu não queria fazer parte disso. Cortei o contato com minha mãe naquele dia, e não acho que a aceitarei de volta em minha vida tão cedo. Se ela quer se casar de novo com John, essa é a escolha dela, mas eu não quero fazer parte disso. Só de pensar que John poderia ser meu padrasto de novo me dá náuseas. Ela pode seguir em frente e tomar essas decisões por si mesma, mas se ela acha que vou concordar ou apoiá-la nisso, está enganada. Não sei se vou fazer mais atualizações sobre esse assunto, porque não acho que haja mais nada que possa acontecer. Mas, mais uma vez, obrigado por todas as palavras gentis. Atualização 2. Olá a todos, sei que disse que não faria mais atualizações sobre esse post, mas decidi fazer uma última atualização porque muitas pessoas me mandaram mensagens perguntando o que aconteceu. Admito que muitas coisas aconteceram nos últimos meses. Vou organizar isso de forma que eu possa contar a vocês a ordem cronológica dos eventos.
Basicamente, depois do que aconteceu da última vez, não falei com minha mãe por um bom mês e meio. Verificava as câmeras de segurança ocasionalmente para garantir que ela estava bem, e, pelo que parecia, ela estava. Há um ano, quando me mudei para a universidade, conheci uma garota muito legal e bonita. Estamos namorando há um ano, e acho que ela é a pessoa com quem quero me casar. Somos bem jovens agora, mas foi mais ou menos nessa idade que meus pais biológicos se casaram. Contei tudo o que estava acontecendo para minha namorada, e estou muito feliz por ter alguém com quem conversar sobre tudo isso. Ela tem sido muito solidária comigo, sempre estando lá quando eu preciso e dando bons conselhos. Na verdade, o mais engraçado é que, originalmente, eu nem planejava contar a ela nada disso. Queria manter os problemas familiares longe do nosso relacionamento. Um dia, ela estava usando meu celular, abriu o Reddit e viu todas as notificações que eu tinha. Ela ficou curiosa e viu o post. Foi assim que ela descobriu sobre tudo isso. Ela ficou um pouco chateada por eu ter escondido isso dela, mas depois que expliquei o motivo, ela entendeu. Desde então, ela tem me dado conselhos sobre isso e me disse que eu preciso resolver esse problema com minha mãe, em vez de apenas me esconder cortando o contato com ela. Ela também disse que, se eu quiser me casar com ela, precisarei acertar as coisas com meus pais, porque ela vem de uma cultura onde sua família não a deixaria se casar comigo se houvesse muita instabilidade na minha família, pois isso poderia levar a casamentos problemáticos. Então, concordei com ela em tentar resolver as coisas com minha família novamente. Não sei se estou completamente pronto para começar a chamar John de padrasto e tudo mais, mas estive verificando as câmeras, e realmente parece que ele mudou. Não o vi tocar na minha mãe nenhuma vez, nem machucá-la. Liguei para o local de trabalho da minha mãe para perguntar ao gerente como ela estava, e, mantendo o anonimato, ele disse que ela estava bem e que, na verdade, havia melhorado seu desempenho nos últimos dias. Finalmente cedi, e, com minha namorada durante as férias de inverno, voltei para minha cidade natal para visitar minha mãe e ver como as coisas estavam. Até agora, tudo está indo bem. Não sei o que mais dizer. John parece feliz, minha mãe parece feliz, e minha namorada parece estar se dando muito bem com os dois. Ainda não estou no ponto em que posso passar tempo ou até mesmo sentar no mesmo cômodo que John novamente, mas consigo ficar com ele na companhia da minha mãe. Quando eu estava indo embora para a universidade, uma pergunta cruzou minha mente algumas vezes sobre qual seria o futuro da vida da minha mãe. As chances de ela conhecer um homem completamente novo eram pequenas, e eu não conseguia entender completamente o que estava por vir. Não queria que minha mãe vivesse sozinha, trabalhando como garçonete o resto da vida, sem um propósito real por trás. Então, de certa forma, estou feliz que ela tenha encontrado um novo propósito na vida. Ter um parceiro de relacionamento é realmente importante porque dá a ela mais razões para seguir em frente. Por mim, espero me casar com minha namorada no futuro, conseguir um emprego, ter filhos, viajar e ser feliz. E quero essa mesma felicidade para minha mãe. Concordei em visitá-la, junto com John, pelo menos uma vez por mês. Também tive uma conversa em particular com John sobre quais eram seus planos para o futuro, se ele planejava apenas se acomodar ali ou se ele iria embora e deixaria minha mãe sozinha novamente. Sugeri a ele que, se ele realmente amava, deveria tirá-la dessa cidade. Ela esteve aqui a vida toda, e minha mãe merece ver o mundo exterior. John tem economias suficientes de sua renda passada para se mudar facilmente. Sugeri que talvez ele a levasse para algum lugar da Europa. Ela sempre falou sobre a Itália e sonhava em ir para lá. Neste momento, a coisa mais importante para mim é que minha mãe encontre um propósito em seu casamento e que sua vida siga em frente. Depois dessa visita à minha mãe, me senti melhor do que nos últimos meses, como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Não sei se é só ver minha mãe feliz ou finalmente ter resolvido os problemas, ou o que, mas a vida parece melhor. Minha namorada e eu estamos prestes a nos formar em breve, e planejo surpreendê-la em breve com um anel de noivado. Acho que é melhor nos casarmos agora, porque ela é a pessoa com quem quero passar o resto da minha vida. Também planejo sair dos Estados Unidos assim que nos formarmos. Quero ir para a Europa ou Ásia e me estabelecer por lá, talvez até levar minha mãe e John comigo. Uma coisa é certa, não quero mais ficar preso ao passado, porque sei que não há como seguir em frente na vida se tudo o que penso são os problemas que enfrentei enquanto crescia, o que é uma das razões pelas quais mudar de país está na minha mente. Isso me dá a oportunidade de um novo começo. De qualquer forma, esta será a última atualização que farei neste post. Não há muito mais a dizer sobre isso, e tudo parece resolvido.
Foi um ano infernal, e não quero nada além de esquecer tudo isso. Obrigado a todos que leram isso e que me deram conselhos. Sem isso, provavelmente eu teria desmoronado. Agradeço todas as coisas gentis que vocês disseram, até mesmo as coisas ruins que mencionaram, porque me deram a chance de refletir sobre a situação e não tomar decisões emocionais e racionais. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.